Bem, pessoal, bom dia a todos ou boa tarde, né? Então, é bom revê-los de volta. Revê-los nem tanto, né? Até porque a gente não está basicamente juntos fisicamente. Mas é bom retornarmos a esse momento de estudos, de concentração, de foco, mesmo nós estarmos distantes um do outro, mas vamos tentar não perder o foco e retornar aos poucos às nossas aulas. Bem, pessoal, por enquanto, esse mês de junho, as nossas aulas vão ser através dessas plataformas midiáticas, videoaula, orientação pelo grupo do WhatsApp, tá? Então, desde já eu digo para vocês que se precisar tirar alguma dúvida, se precisar entrar em contato, pode entrar em contato a qualquer momento, menos à noite, por favor, porque à noite eu não estou atendendo mais ninguém, tudo bem? Mas eu espero que esta videoaula possa orientar, tirar dúvidas e sanar também questionamentos de vocês com esse novo assunto de química que nós vamos iniciar, tá? E é um assunto muito importante, pessoal, porque é um assunto que trata sobre cai na verdade em muitas provas do vestibular, principalmente Enem. Não é um assunto difícil de compreender, mas requer bastante atenção. Bom, então nós vamos iniciar nossa segunda avaliação de química abordando conceitos envolvendo a termoquímica, tá? O próprio nome já diz o que basicamente vocês irão estudar. Termoquímica, termo tem a ver com temperatura. E química é a disciplina ou área da ciência que é o nosso foco basicamente. Então, termoquímica é a parte da química que trabalha assuntos envolvendo mudanças e alterações de temperatura em reações químicas. Entre outras palavras, como é que essa mudança de temperatura pode provocar uma reação química, tá? Então, vamos dando continuidade. Bem, pessoal, eu falei que a termoquímica tem a ver com mudança de temperatura, tá? Se tem a ver com mudança de temperatura, então vamos começar a entender como é que esse processo ocorre de forma simplificada, tá? Todos os corpos possuem temperatura, sejam corpos biológicos vivos, sejam corpos inorgânicos não vivos, tá? E esta temperatura, na física propriamente dita, ela é tida como um tipo de energia, que nós chamamos de energia térmica. Ou, entre outras palavras, podemos chamar de calor. Tá? Não sei se vocês já estudaram em física ou se a professora Aline já iniciou o conteúdo com vocês em física, mas em física nós estudamos a termofísica, que é basicamente as manifestações físicas nos corpos através da passagem ou troca de calor entre esses corpos. Na termoquímica não vai ser nada diferente. Nós vamos estudar essa troca de calor, tá? Como é que o calor, que é um tipo de energia, passa de um corpo para um outro, ou melhor dizendo, como é que o calor passa de um sistema químico para um outro sistema químico, e quando ocorre essa transferência de calor, o que é que vai acontecer com esse sistema químico? Que tipo de reação esse sistema químico, esta molécula, esta substância química vai sofrer, tá? Como consequência. Então, termoquímica é o estudo do calor envolvido nas transformações químicas, tá? Dessas transformações químicas, é bom deixar claro, pessoal, que nós vamos chamar de sistemas químicos, tá? Qualquer tipo de sistema químico que ocorra uma transformação química vai ser o nosso objeto de estudo. Então, vamos tentar entender como é que isso acontece. Vocês estão vendo duas figuras do dia a dia, tá? Uma caixa de fósforos, ok? E um recipiente com o que parece basicamente água em forma de gelo, passando por um processo de fusão, tá? Em uma dessas imagens ocorre a perca e o ganho de calor, tá? Bora tentar entender aonde é que ocorre a perca de calor e o ganho de calor. Primeira imagem da caixa de fósforo, tá? Quando algum corpo sofre um processo que nós chamamos de combustão, ou entre outras palavras, a queima literal desse corpo, há, digamos, um processo
físico e químico em que o corpo ele libera uma grande quantidade de calor sua para o meio externo ou meio ambiente. Essa liberação de calor de forma abrupta para o meio por parte do corpo é o que vai fazer com que esse corpo entre em combustão. Lembra basicamente um exemplo do dia a dia. Quando você está com calor, sua temperatura do corpo aumenta, né? O que é que o seu corpo faz? Você começa a transpirar. A transpiração nada mais é que um sistema de defesa do corpo humano para diminuir a tua temperatura e fazer com que tu libere uma grande quantidade de calor que foi gerada no ato do movimento ou durante a atividade que você fez para ficar com calor para o meio ambiente. Então você transpira e essa transpiração ajuda a você liberar calor para o meio ambiente. Claro que você não vai entrar em um processo de combustão, porque para você entrar em combustão ou queima, é preciso que haja uma liberação, como é que eu posso dizer, uma liberação tremenda de calor para o meio ambiente. Tá? Então, no caso do palito de fósforo, ou melhor dizendo, quando um corpo entra em processo de combustão, ele libera calor em forma de energia para o meio ambiente. Por isso que você sente ao redor desse corpo uma sensação de o quê? De aumento de temperatura. Porque quando o corpo queimar, quando o corpo que está em processo de combustão libera calor, automaticamente todos os corpos ao seu redor começam a receber este calor liberado pelo corpo, sentindo ou dando a sensação de que sua temperatura está aumentando. Na segunda figura, tá? Como uma representação, o processo de fusão do gelo, quando o gelo sai ou começa a sair do estado sólido para o líquido, tá? O que é que provoca isso? Um processo nada mais nada menos do que absorção de calor. O corpo, além de liberar, ele possui a capacidade de absorver calor do ambiente ou de outros corpos que estão ao seu redor. Essa absorção de calor provoca uma maior agitação de suas moléculas, fazendo com que este corpo aumente a sua temperatura e sofra ou passe pelas transformações químicas e físicas, tá? Levando uma mudança no seu sistema. Então, só para a gente entender, quando o corpo entra em combustão ou queima, ele libera calor para o ambiente. Tá? Quando o corpo altera as suas características físicas, passa por um processo de mudança química molecular, sem entrar em combustão ou queima, é porque ele está absorvendo calor do ambiente. Tá? Esses são os principais exemplos que eu estou citando para vocês, justamente para vocês terem uma ideia, uma noção, porque nós vamos nos deparar com vários exemplos do dia a dia de absorção e liberação de calor. Então é sempre bom a gente ter em mente essa diferença. Tá? Então, assim, quando se trabalha e quando nós trabalhamos a termoquímica, na termoquímica nós vamos estudar duas reações termoquímicas muito comentadas, que não são difíceis de entender. Essas reações são reações que nós chamamos de reações ou processos endotérmicos e reações ou processos exotérmicos, tá? Lembra do slide anterior que eu falei quando o corpo ele ganha e perde calor? Pois é, tá? Quando ele ganha calor, ele vai sofrer alterações nas suas características físicas, moleculares e químicas. Quando ocorre isso, que tipo de reação termoquímica, ocorre nesse corpo? Uma reação ou processo endotérmico. O corpo absorve calor do ambiente para poder fazer com que uma reação química ocorra sobre ele. Já quando este corpo libera calor, expulsa seu próprio calor interno para o meio ambiente,
ele sofre uma reação exotérmica, que é o contrário da endotérmica. Ele libera calor para o ambiente, sua temperatura diminui, fazendo com que reações químicas ocorram sobre ele, alterando suas características físicas, tá bom? Então, não é difícil diferenciar, não é difícil de entender. As únicas reações termoquímicas que acontecem nesse estudo de calor químico entre os corpos são as reações endotérmicas, que estão envolvidas com a absorção de calor do corpo do meio ambiente para o corpo, e as reações exotérmicas, que estão relacionadas à liberação de calor pelo corpo para o meio ambiente, tá? Dois exemplos rapidinho para finalizar essa primeira parte da nossa aula sobre reações endotérmicas e exotérmicas, tá? Um exemplo, vamos relembrar a primeira avaliação quando nós estávamos em sala de aula e o ar-condicionado estava funcionando. Vocês sabem me explicar qual é o papel do ar-condicionado? Simples. O ar-condicionado tem um objetivo de esfriar o ambiente onde nós estamos, né? Deixando mais agradável, mais fresco, mais ventilado, tá? Só que como é que ele resfria esse ambiente? Através de processos ou reações termoquímicas, endotérmicas e exotérmicas. Mas como assim, professor? Simples, tá? O que é que o ar-condicionado faz? Ele retira calor do ambiente interno. Se ele está retirando o calor do ambiente interno, o que acontece com vocês ou com nós, simples corpos biológicos? A gente começa a diminuir nossa temperatura e, consequentemente, o nosso corpo, as nossas moléculas, começam a se comportar de uma forma diferente, tá? Ou seja, reações químicas internas no nosso corpo começam a acontecer com esta perca de calor para o ambiente feito pelo ar-condicionado, para que a gente não entre em processo de perca total ou diminuição total de temperatura. Aí vem a sensação de frio, de tremedeira, né, de roçar as mãos, de tentar se aquecer de qualquer forma possível. Ou seja, vocês estão passando por um processo exotérmico. Vocês estão perdendo calor para o ar-condicionado. Já o ar-condicionado, ele passa por um processo endotérmico. Se ele retira calor do ambiente ou dos corpos que fazem parte ou que estão sobre aquele ambiente, entendeu? Então, o que acontece? Digamos, ele está aumentando a sua temperatura, ou o corpo, o objeto, o ar-condicionado está aumentando sua temperatura pelo processo endotérmico, já que ele está absorvendo o calor do ambiente. Este calor, para não dar uma pane no sistema, passa por um processo de fusão interna e é expulso para o meio externo na forma de quê? De água. Ou seja, todo o vapor, todo o gás, o ar atmosférico quente que possuía calor, que estava nos corpos de vocês, é sugado, digamos, pelo ar-condicionado e expulso em forma de água. Essa mudança de estado físico no interior do ar-condicionado nada mais é que a reação química ocorrida pelo processo ou transformação endotérmica que o ar-condicionado está passando. Deu para entender, pessoal? Isso foi só um exemplo, mas existem inúmeros exemplos de reações e transformações endotérmicas e exotérmicas na natureza. E aqui a gente termina a primeira parte da nossa aula, tá? E eu vou postar logo após a segunda parte desta aula sobre introdução à termoquímica.